Então agora, para complicar um pouquinho a licitação, eu tenho 3 remédios, o A, o B e o C, que são aprovados pela Anvisa, são eficientes, mas que a gente pode ver aqui que tem preços diferentes. Então eu tenho 3 remédios para testar. Então eu vou fazer um teste para saber quantas horas o remédio vai levar para fazer efeito. Então aqui eu tenho os grupos, as observações, são as pessoas que provaram o remédio. Aqui a minha variável dependente, aqui a minha variável dependente e aqui os resultados. Então, de novo, há uma diferença entre os resultados, mas eu preciso saber se essa variação no resultado ela ocorre entre os diferentes grupos ou se, na verdade, ela é entre as diferentes observações dentro do grupo, pessoas que tomaram o remédio. Porque as relações, como a gente já falou, né, a relação das pessoas ao remédio não vai, a reação das pessoas ao remédio não vai ser a mesma, né? Então eu preciso fazer essa análise. Então quando eu tenho mais de dois grupos, eu vou usar a análise de variância ou ANOVA. Então, a ANOVA é também, assim como o teste T, um teste de hipótese que eu vou usar para comparar 3 ou mais grupos. Então, você tem uma variável quantitativa, que no nosso exemplo são as horas que o remédio levou para fazer efeito, e uma ou mais variáveis categóricas. Então, a análise de variância, em vez de comparar em pares, como o teste T faz, ela olha todo o conjunto. Ela busca a variação entre os grupos comparando a variação dentro dos grupos. Então, como um teste de hipótese, eu vou ter a minha hipótese nula, que ela diz que não há diferença significativa no tempo de cura entre as marcas do remédio. Então você supõe, já no início do seu teste, que a hipótese nula é verdadeira. E você tem a sua hipótese alternativa, que vai dizer o quê? Que existe uma diferença significativa no tempo de cura entre as diferentes marcas de remédio. Mas há uma pergunta agora, por que eu não posso comparar de 2 em 2? Então, a gente viu lá que eu tenho o remédio A, B e C, por que eu não posso usar o teste T, que a gente viu na aula anterior, e comparar A com B, A com C e B com C? O problema é quando você tem um grande número de comparações. Então, por exemplo, se fosse 20 remédios, você teria que fazer 190 comparações. E você aumenta consideravelmente a chance de você cometer o erro do tipo 1 que a gente estudou lá nos testes de hipótese. A análise de variância ela é feita através de um teste chamado teste F. O teste F ele recebe como parâmetros graus de liberdade, que é o número de grupos, menos 1. No nosso exemplo lá eram 3 remédios, então os graus de liberdade seriam 2. E o Y é os graus de liberdade do denominador, o número de observações que foram feitas menos o número de grupos. Então, você tem a sua hipótese nula, não há variação significativa entre os grupos, você vai ter um valor de P, o seu teste F vai chegar a um valor de P, que se for menor que alfa, o alfa que você escolher, por exemplo, 0,05, você vai concluir que há variação significativa entre os grupos. Então, a análise de variância é feita com o teste F, que também é chamada de estatística F. E se, por exemplo, a gente quiser saber se existe a variação nos remédios entre os grupos, mas que ela muda conforme o sexo. Então também aqui eu posso saber, né, eu tenho um problema um pouco mais
complicado, né? Então, eu preciso saber se a variação ocorre dentro do grupo de acordo com o remédio ou se ela é diferente entre diferentes sexos. Então aqui eu tenho a chamada análise de variância de dois fatores. Então antes, quando eu não tinha o sexo, eu tinha a análise de variância de um só fator. Quando eu tenho mais de um elemento para observar, eu tenho análise de variância de dois fatores. E se o meu teste F, a minha análise de variância, concluir que existe variação significativa? E agora? Bom, a gente analisou o remédio A, B e C e se concluiu que há uma diferença, né? A minha hipótese, eu consegui elementos para a minha hipótese alternativa. Eu consegui elementos para confirmar a minha hipótese alternativa. Então, supondo que seu teste conclua que há evidência de uma variação média no tempo de resultado dos remédios, mas você está testando, por exemplo, 20 remédios diferentes, existem testes para você saber aonde está essa diferença. O mais conhecido é o teste de Tukey, né? Esse estatístico que você já ouviu, que a gente já falou. Então, na prática, no R, para você fazer o teste de Tukey, você simplesmente passa o objeto ANOVA que você criou. É bem simples de fazer lá no R. Então, como que a gente faz análise, como que a gente estuda análise de variação no R? Se você for fazer um teste T, você tem apenas dois elementos, dois tipos de remédio, você pode usar a função t.teste, você vai ali passar a fórmula da sua variável dependente e a variável independente. Para análise de variância de um fator, por exemplo, você tem só análise de variância de um fator é quando você tem só o remédio. Análise de variância de dois fatores é quando, por exemplo, você quer analisar o remédio e o sexo do paciente. Então, para fazer uma análise de variância de um fator, você vai passar a variável dependente, o tio, a variável independente, como a gente estudou até agora e o seu conjunto de dados. Quando for de dois fatores, você vai usar uma multiplicação aqui entre as variáveis independentes. Aqui está dependente, mas é independente. Você vai ter duas variáveis independentes de uma variável independente, você vai colocar uma multiplicação entre elas. E comprovado, se chegar à conclusão que existe variação, você vai fazer um teste de Tukey usando a função Tukey HSD, passando o objeto ANOVA, que é resultado aqui da função AOV. Um detalhe é que no R, você não precisa informar os graus de liberdade, porque ele vai calcular isso automaticamente conforme o conjunto de dados, né? Ele já calcula isso conforme o conjunto de dados que você está passando para a função AOV.